Se liga só, vieram me perguntar o que eu faço quando eu acabo de dar aula e eu tenho meu tempo livre. Durante a manhã, a parte da manhã, especificamente, gente, eu estou concentrado em operar e dar aula. À tarde, normalmente eu estou fazendo isso aqui, ó. Churrasquinho. E eu chamo alguns amigos para trocar ideia, bater papo. Aí vocês vão me falar assim, porra, mas você faz churrasco todo dia? Gente, eu aprendi uma coisa, ó. Network. Conversar com pessoas mais inteligentes que você vale mais do que dinheiro. Mas, Igor, como é que você se atualiza? Qual é a tua rotina? Pois bem, eu quase todo dia, pessoal, eu acabo assistindo muitos vídeos de PNL, vídeos de autoajuda. E aí vocês vão me perguntar, por que você faz isso? Melhorar a forma do meu entendimento é muito melhor do que buscar aprendizado sobre bolsa, por exemplo, no meu caso. Então, como eu percebo hoje que 95% do meu sucesso ele está baseado em atitude, na forma como eu faço, eu vou procurar situações de entendimento. E aí com a PNL, com os vídeos de tipo Érico Rocha, entre outros, você consegue a autoajuda, ouvir pessoas inteligentes falando sobre alguns temas que são corriqueiros do dia a dia. Agora, pensem só, por que isso talvez seja importante? Eu já passei pelo processo todo, quando a gente pega no início e a gente tem uma defasagem em termos de teoria, de entendimento da análise técnica, do tape reading, da análise fundamentalista, da forma pela qual você decide operar e investir. Porém, com o tempo, isso vai se esgotando e assistir os vídeos de pessoas inteligentes que vão falar coisas que talvez a gente não havia pensado ou mostrar pra gente de uma maneira diferente coisas que a gente identifica no nosso dia a dia, a gente aprender a lidar, obter sucesso, analisando, vendo de uma outra forma, isso é super legal. E é isso que eu tento fazer hoje com 90% do meu tempo, que eu acho que é muito mais bem empregado do que eu ficar assistindo o mercado, fazendo um replay do mercado. Até porque o mercado de amanhã ele é totalmente diferente do que foi hoje ou de que foi qualquer outro dia para trás, né? Então, o que eu deixei de ver hoje, muito provavelmente não vai ser apresentado da mesma maneira para mim. Então, cabe a minha interpretação de entender que eu tenho um conhecimento, eu tenho que entender o porquê eu estou errando, mas estudar exaustivamente o pregão de hoje não vai te melhorar, né? Até porque dificilmente a gente lida com o problema de técnica, tá ok? É muito mais, puxa, se eu tivesse feito um parcial, se eu tivesse esperado o Dow Jones abrir, se eu deixasse de operar agora, no horário da manhã, porque a gente está com horário de verão nos Estados Unidos, e isso está deixando o mercado difícil, isso tem mais valor do que propriamente falar assim, eu estou estudando o mercado. Uma das coisas que o estudo faz, ele também pode ser assim, além de alimentar a mente, ele pode te confundir. Então, evitar misturar um monte de informação junta é muito legal. Até porque é normal, mas eu quero que vocês entendam isso. Todo mundo que vai te apresentar alguma coisa, seja eu, Jesus Cristo ou qualquer analista desses, traders que estão por aí, todos eles querem vender a ideia de que o meu método é melhor, o meu setup é maravilhoso, etc, etc, etc. Por questões óbvias, tá ok? Então, se você ficar embaralhando coisa, tá? É muito difícil você seguir um método, você se tornar bom em algo requer exaustiva prática daquilo. Então, assim, eu comentei sobre cada um querer vender o seu peixe, mas cabe a você que está assistindo falar assim: qual peixe é mais bonito para mim? O peixe é X, é o Y ou é o Z? Eu preciso me dedicar em termos de tempo, de entender
não só quando dá certo, mas por que deu certo? Por que deu errado? Eu fiz algumas analogias para chegar para vocês e tentar falar assim, ó. O estudo que vocês devem fazer, quando a gente está olhando o gráfico da direita para a esquerda, ele não pode ter um foco de eu deveria ter feito, puxa, se eu tivesse feito. Esquece. No mercado, quando a gente olha o gráfico, da direita para a esquerda, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu preciso que você entenda o seguinte motivo. Você tem o seu setup. Eu preciso agora que você faça um estudo muito foda em cima do seu setup. Já se perguntou, porque quando eu apresento para vocês a técnica dos 60 minutos, e eu falo, ó, o rompimento da vela de 60 é o melhor ponto para se fazer scalp. Vocês já pararam para perceber por que eu cheguei a essa conclusão? Foi de tentar olhar o mercado todos os dias ou falar assim, pera lá, por que tem a porra de um movimento que estoura 200, 300 pontos praticamente direto, fazendo máximas e mínimas seguidas, e tem outros rompimentos que são chocros? Então, quando você olha o seu setup em execução no passado, você pode voltar no tempo e olhar todos os tempos para trás e fazer um conjugado de informações para que torne mais precisa a informação de aqui é um trade nota 100, aqui é um nota 10 em relação ao meu setup. Então, eu tenho um setup de rompimento, eu tenho um setup de compra de FR, mas ele tem um momento esplendoroso onde você vai entender que algumas características sempre casam. Então, no caso de um rompimento de vela de 60 minutos, eu vi isso. E aí eu torno muito mais eficaz uma técnica que eu quero alavancar e sair muito rápido por um motivo muito simples. Um estouro de uma consolidação, um rompimento, a sugestão de continuidade de um movimento gráfico. Então, sempre que casaria o rompimento de um topo sendo a máxima de 60 minutos, eu tinha maior valor. E aí eu consegui quantificar. Esse trade eu entro com 2 vezes a minha mão. Esse trade aqui, o outro que é mais fraquinho, eu entro com 25% da minha mão. E aí eu começo a ter pesos e medidas para decidir qual é a hora de eu me expor de verdade. Qual é a hora de eu pôr a faca no dente e falar assim, ó, esse trade aqui eu prefiro ficar sem os dentes da frente do que deixar de fazer. Esse outro aqui eu falo, não, esse aqui é comum, eu posso até filtrar. Mas vai ser assim, tendo entendimento mais pleno do que você está fazendo. Isso não vem apenas estudando, fazendo replay. Requer um trabalho estatístico sobre o setup. O meu sistema, quando ele dá compra e ele tem acompanhado este rompimento, a máxima de ciclano sendo acionada, a mínima sendo acionada, eu tenho um trade nota 10. Quando não tem isso, eu tenho um trade mediano, que é de 2 a 4. E aí eu tenho que contar muito mais com a sorte do que falar assim, aqui vale eu arriscar o meu dinheiro. Então, para vocês, querem saber a minha rotina hoje? A minha rotina é pensar no que eu posso melhorar no meu dia a dia, mas para tudo. Para o trade, em ser um melhor professor, ser um melhor marido, um melhor pai, ser um melhor empresário. E como é que a gente faz isso? Ouvindo pessoas que têm qualificação, né, por nós dada, de esse cara é bom, esse cara é melhor do que eu. Pelo menos naquilo que a gente está focando. Ouvir experiências vai fazer com que você pense diferente. Toda vez que você aprender a pensar diferente, você vai olhar para aquilo que você domina e você vai começar a olhar pela ótica de outras pessoas que te ensinaram, que trocaram experiência. E aí você vai começar a melhorar, porque você está melhorando o modo de interpretação seu. Então, a minha dica de o que eu faço após dar aula, fechar o computador, eu troco ideia, eu bebo uma Heineken e eu estou muito mais procurando ouvir pessoas com opiniões diferentes de mim para que eu possa tentar entender
Por que que esse cara vê a garrafa da Heineken sendo amarga como ruim? Ou por que que ele gosta da Heineken? Eu falo que eu gosto porque é amarga. O outro vai falar, não, é porque é puro malte. Mas você vai tendo agora o entendimento que várias outras pessoas, várias outras situações que você só via garrafa verde, amarga, ela pode ter uma outra interpretação. Uns vão gostar de coração de galinha, igual o Bizzy. Eu não gostava. Aí eu fui pro sul, eu falei, cara, que porra é essa? Todo churrasco o cara quer comer coração de galinha, cara. Vou lá comer coraçãozinho. Agora quando eu vou fazer churrasco em São Paulo, eu compro coraçãozinho. Porque tem gente que gosta, se agrada as pessoas. Então eu mudei, porque eu ouvi outra pessoa e me dei o luxo de falar, cara, deixa eu ver como é que funciona esse tal de coraçãozinho no churrasco. Mas isso pode ser aplicado para qualquer coisa da nossa vida. Então, cabe a gente tentar abrir a mente e não ficar estagnado achando que só porque você é inteligente, só porque você tirou 10 na faculdade, ou só porque você realizou algum ato que te trouxe um benefício, você é melhor do que os outros e você não precisa aprender a interpretar ou ter a visão do que outras pessoas tão boas quanto a gente estão vendo. Quando você fizer isso com as pessoas que têm sucesso, você vai assimilar um pouco dessa característica que levou essa pessoa ao sucesso. E, claro, você vai acabar fazendo por você. Mas, se você está com pessoas boas, se você está pleiteando situações legais, se você está desenvolvendo e aplicando métodos que você fala, porra, isso aqui é legal, não tem por que as coisas começarem a dar errado. É uma questão de tempo e aí tudo vai começar a se encaixar. Conforme isso vai se encaixando, você vai aprender que isso é importante. E aí daqui a um tempinho, você vai estar aqui com o Mago, tomando uma breja, comendo uma carninha, e a gente vai estar batendo papo sobre qual a sua forma de pensar, e eu vou ficar assim, pô, faz sentido. Pô, não tinha visto desse lado. Pessoal, não são métodos que ganham dinheiro, são as pessoas. Então, pessoas vão ganhar dinheiro no trade, sendo advogados, sendo médicos, sendo engenheiros, mas nem todos os engenheiros ganham muito dinheiro, nem todos os médicos ganham muito dinheiro, nem todos os traders ganham. Então vocês têm que concentrar nos melhores, em quem vocês vão tirar informação. Quem é que está habilitado a me estender a mão e me erguer para eu ir mais longe? Essa é a pergunta. Beleza? Chegou convidado aí. Vou terminar o vídeo. Valeu. Boa terça aí para vocês.